Então, bem-vindos à mentoria de ortodontia infantil funcional. Nós hoje vamos trabalhar em integrar a experiência de 25 anos trabalhando com muitas crianças e adolescentes, mais de 100 a 150 crianças por mês. Então, nós vamos focar também com o diferencial do sistema Health Start, que são os aparelhos que a gente já trabalha, para a gente avaliar o diagnóstico diferencial e qual o melhor aparelho para a gente poder controlar principalmente os distúrbios respiratórios do sono e também as disfunções musculares e oclusais. Então, nesse primeiro caso clínico, uma criança de 5 anos de idade, e a mãe nos procurou porque realmente apresentava um bruxismo noturno e a criança estava tendo muitas dores de cabeça e dores musculares. Essa criança tem um padrão de face mesocefálica e ela tem um leve retrognatismo mandibular, ainda não irrompeu o primeiro molar permanente na avaliação da panorâmica, e o que a gente observa na avaliação oclusal é que ela apresenta um desvio de linha média inferior para o lado esquerdo, onde ela toca o canino do lado esquerdo, o 63 com o 73, mas ela não toca o canino 53 com o 83, ou seja, ela não está tendo uma lateralidade equilibrada. As funções mastigatórias não estão equilibradas. Então, o primeiro passo que a gente faz é manipular essa linha média em RC, e onde a gente observa que quando manipulada em RC, ela realmente tem uma leve atresia maxilar, que pode ser decorrente de uma obstrução respiratória, onde ela tem na avaliação da panorâmica um desvio de septo, e pode ser realmente que ela esteja respirando mais de um lado do que do outro, e uma mastigação unilateral viciosa. Primeiro passo nesse diagnóstico e estabelecer o plano de tratamento, nós vamos fazer as pistas diretas baseado na ortopedia e na reabilitação neuroclusal, onde a gente faz a pista direta no canino que foi desgastado e equilibra no canino oposto e ensina a mastigação bilateral. Só que essa criança, por ter um bruxismo excessivo, nós indicamos a limpeza do nariz com 3 vezes ao dia, aquela lavagem nasal com soro, e nós indicamos um aparelho que pode ser 2 tipos. Pode ser o Habit Corrector, que é um aparelho funcional, que ele estabelece o selamento labial e um novo padrão respiratório, mas ele não tem edentação, mas ele tem o posicionamento de língua, que quando ela eleva a língua no lugar correto, vai melhorar a deglutição e abrir a dimensão vertical para um novo padrão respiratório favorável, onde essa criança realmente melhora a respiração e, com isso, ela controla mais o bruxismo. E, principalmente, esse leve avanço mandibular que a gente consegue com o aparelho Habit Corrector, porque a criança ela vai posicionar a maxila superior e a mandíbula inferior e ela vai avançar para poder ocluir. E, com esse avanço, a gente consegue também um melhor fluxo das vias aéreas. Então, poderíamos utilizar o aparelho Habit Corrector, mas as pessoas perguntam, doutora Pauline, não poderia ser um aparelho Inter-G? O aparelho Inter-G, que é um aparelho com edentação, esse aparelho ele é indicado, mas se ela já tivesse... Para pegar... Por favor, desliguem o microfone de vocês para a gente avançar, tá bom? Obrigada. Então, o aparelho Inter-G, vou mostrar para vocês que se ele tivesse uma mordida muito profunda, um sorriso gengival, a gente poderia estar indicando, mas o problema maior dele é funcional. Então, melhorar a respiração, padrão respiratório, posicionamento de língua, e quando associado ao ronco, eu prefiro o Habit Corrector até 6, 7 anos. Então, esse paciente não quer dizer que ele vai usar esse aparelho por 1 ano, 2 anos. Ele vai usar simplesmente 6 meses e melhorando
esse controle do bruxismo, tanto com as pistas diretas e o aparelho, essa criança ela pode não só melhorar nesses 6 meses, mas restaurar essa dimensão vertical, esse equilíbrio oclusal e mastigatório, para que ela mantenha uma boa respiração e realmente possa equilibrar esse bruxismo. Então, o segundo caso clínico, hoje nós vamos um pouquinho mais avançar para a gente conseguir os 7 casos clínicos. Essa outra criança me procurou com 6 anos de idade, com um motivo de ronco noturno. A criança também tinha uma respiração bucal, uma falta de selamento labial e uma leve atresia maxilar bimaxilar. Então, essa criança mora fora, no exterior, e a mãe estava bem preocupada com o ronco associado com o bruxismo. Nós fizemos a parte preventiva, limpeza de nariz, ensinamos o posicionamento correto de língua, mas ele tinha uma maloclusão de classe 2 já. Os caninos já estavam em classe 2 e uma leve atresia maxilar. Então, nós indicamos realmente a primeira etapa, como ele mora fora, eu já fiz um planejamento para ele. A primeira etapa, o aparelho Habit Corrector, como eu já disse, é um aparelho que ele trabalha selamento labial, posicionamento de língua superior para melhor deglutição adaptada, onde ele posiciona a língua para cima e com esse exercício de tonificar essa língua, a gente sabe pelos artigos de Camacho de 2018 que o exercício de sensibilidade, mobilidade, motricidade da língua, a gente consegue melhorar o ronco 50% nos adultos e 62% nas crianças. Este artigo está no Telegram. Então, o aparelho Habit Corrector, ele é não só um aparelho funcional, mas ele também vai ajudar a fonoaudióloga nos exercícios fonoterápicos que devem ser feitos com a fonoaudiólogas, mas também vão ser feitos de forma rotineira com o aparelho na boca, tá? Esse aparelho é usado noturno e 2 horas diurno, sendo que ele não precisa ser usado 2 horas consecutivo, pode ser intercalado. Então, o aparelho Habit Corrector, ele foi indicado para esse paciente na primeira etapa. E aí vocês me perguntam, doutora Paulene, mas ele já coloca de imediato noturno? Para cada paciente eu tenho um protocolo. Se a criança ronca, ela não vai conseguir usar de imediato como uma criança que tem bruxismo. Então, se a criança tem bruxismo associado, você realmente pode indicar já para ela usar noturno, de imediato. Se ele ronca, eu peço para que ela use 15 dias durante o dia. E esse protocolo de treino neural, para que ela use o aparelho de dia, treine a posição da língua, o selamento labial, para que noturno ela possa ter maior sucesso. E nós temos também a bandagem elástica, que é esse dispositivo que está na boca da criança, que é essa fita, tá? Que é da Kinese, onde a gente vai indicar para a fonoaudióloga que ela possa fazer os exercícios fonoterápicos e associado essa fita, que é uma fita de bandagem, que vai ajudar no selamento labial e também uma maior retenção do aparelho nos 15 primeiros dias, principalmente quando ele começar no turno. Então, essa criança ela foi todo planejada, a primeira etapa, para o aparelho Habit Corrector. Mas como eu já observei que ele tem mordida profunda, sorriso gengival, uma leve atresia maxilar e um retrognatismo mandibular, eu planejei para que ele usasse o aparelho Interingê, que é a segunda fase do tratamento, aos 7, 8 anos de idade. Então, esse paciente é um paciente que está sendo acompanhado online. Ah, Paulene, é possível isso? O paciente veio para a consulta e já queria resolver e decidir por esse tratamento. Então, realmente, essa facilidade de diagnóstico, planejamento, supervisão e acompanhamento. E quando a gente tem isso passo a passo em protocolo, é possível a gente fazer.
Eu atendo online toda quarta-feira os pacientes que moram fora, moram no interior, moram no Pará, moram no Sul. E quando a gente tem essa experiência, nós conseguimos muitos resultados. Quantos pacientes que eu instalo o aparelho, ou eu passo para um colega que mora na cidade, e vocês todos, né, podem ter esse treinamento. Nós temos um credenciamento do Sistema Health Start, que são 8 horas, inclusive nós vamos dar esse treinamento dia 15 e dia 16 de outubro agora. Convido todos vocês que nunca fizeram o treinamento, e você já sai capacitada com não só a teoria, mas a prática, o hands-on e vários outros benefícios. Mas voltando a esse aparelho, o Sistema Health Start ele foi criado pelo professor Bergson, que é um grande pesquisador nos Estados Unidos, isso há mais de 53 anos atrás, não tem nada novo, mas eu tenho experiência já de 25 anos. Então, com o aprendizado, a residência nos Estados Unidos com o professor Bergson, nós temos realmente muitos resultados. São mais de 750 crianças tratadas no ano. E esses pacientes são trabalhados não só com os aparelhos do Sistema Health Start, mas associado na experiência com pistas diretas planas, com os aparelhos disjuntores que eu vou mostrar para vocês nessa mentoria de casos clínicos. Mas esse paciente em específico, ele como mora nos Estados Unidos e veio para consulta, ele já foi planejado o tratamento dele nos próximos 3, 4 anos, onde ele vai usar o Apt Corrector por 8, 9 meses, melhorando a respiração bucal, o ronco e o bruxismo. Se ele tiver um apinhamento dentário, que tem probabilidade devido à avaliação da panorâmica e a própria oclusal, ele vai poder continuar o tratamento com alinhador dental funcional. A gente sabe que o crescimento da criança, 60% a 70% da face, é entre 6 e 7 anos de idade. Então, é muito importante aproveitar esse crescimento. E o crescimento transversal, ele é possível através do aparelho alinhador dental funcional. Por quê? Porque vai haver uma remodelação do processo alveolar e, com isso, permitir que essa criança tenha o crescimento fisiológico que ela merece, respirando bem, mastigando adequado, com a deglutição perfeita e a fonação também. Então, isso é não só um planejamento de alinhamento dental, mas um alinhamento funcional, tá bom? Vamos passar para mais um caso clínico. Esse paciente nos procurou, filho de uma dentista, onde eu dou especialização, e ela me falou: doutora, meu filho ronca, tem 5 anos de idade, ele ronca como adulto, o que eu faço? Quando nós pedimos uma avaliação da teleradiografia, essa teleradiografia nos mostra, numa visão bidimensional, não tridimensional, que será necessária uma avaliação com a videonaso, com o otorrino, mas já nos mostra que esse paciente tem praticamente 80% de hipertrofia do tecido adenoideano. Então, isso nos mostra que esse paciente não respira bem. É um paciente que ronca e tem muita dificuldade durante o dia de atenção, de concentração, porque ele tem pouca oxigenação cerebral, já que ele dorme com dificuldade e com ronco e apneia. Então, esse paciente pode fazer uma avaliação com o otorrino, e ele fez realmente constatando pela videonaso que ele tinha 80% de adenoide, e o médico indicou a cirurgia de adenoide. No entanto, entrou a pandemia, a mãe estava muito preocupada, não quis fazer a cirurgia de adenoide. Então, eu disse para ela, nós podemos utilizar 2 tipos de aparelhos. Pode ser um aparelho fixo, que é o disjuntor. Ah, Pauline, mas ele não tem uma mordida cruzada, ele não tem uma atresia maxilar, mas ele tem um retrognatismo mandibular que, utilizando o aparelho disjuntor ou outro aparelho ortopédico, que pode ser um aparelho disjuntor ou pode ser um aparelho funcional. Isso já vai melhorar não só o transversal, mas a dimensão vertical que está diminuída. Aumentando essa dimensão vertical, ele já vai permitir esse avanço que vai aumentar o fluxo aéreo, e com isso esse paciente vai melhorar
o padrão respiratório e facilitar essa passagem aérea, onde realmente o paciente, por motivos que a mãe não quis utilizar o disjuntor, devido à dificuldade na fala e no engolir, nós utilizamos o aparelho Interingê por 3 meses. E esse aparelho, ele fez realmente uma intrusão dos incisivos superiores e inferiores, e essa intrusão relativa dos incisivos superiores e inferiores e a extrusão dos molares permitiu realmente um avanço dessa mandíbula, e quando a criança melhora o padrão respiratório, também melhorando a limpeza do nariz e a rinite alérgica, nós temos como ter não digo uma diminuição do tecido adenoideano, porque a gente não pode garantir isso, mas essa criança parou o ronco em 3 meses. Quando foi feita uma nova teleradiografia, os médicos falaram, olha, vamos aguardar, porque ele teve uma resposta muito favorável. Então, nós temos os aparelhos funcionais que eles podem ser pré-operatórios do tecido adenoideanos, ou após a cirurgia de adenoide, ele pode ser também um aparelho que vai evitar a recidiva. Porque quantas crianças operam do tecido adenoideano e elas continuam respirando pela boca, ou seja, ela continua com um padrão respiratório incorreto, e com isso, o tecido adenoideano pode voltar. Então, utilizar um aparelho funcional, que pode ser o ABIT, correto, até 7 anos, ou o Interingê, de 7 a 9, 10 anos, esse aparelho ele serve como uma contenção para melhorar o padrão respiratório e até mesmo manter o resultado do tecido adenoideano e evitar as recidivas. Então, não basta fazer uma cirurgia de adenoide e não restabelecer o padrão respiratório. Esse paciente está bem, não fez cirurgia, estamos aguardando 6 meses para ver se vai ter a necessidade. E a gente sabe que o tecido adenoideano também, ele tem uma diminuição com o passar dos anos. A partir do momento que a criança respira bem, melhorou o padrão respiratório, ele tem a tendência de diminuir esse tecido adenoideano. Esse caso está no YouTube, Paulene Cardoso. Vocês podem ver como era o ronco dessa criança, eu não consegui projetar aqui, mas muito importante a gente integrar a odontologia do sono nesse diagnóstico diferencial. Porque se você olha esse paciente, ele é classe 1 praticamente, com uma mordida profunda, retrognatismo mandibular. Ele é um padrão de capelosa de classe 2. Talvez a gente nem indicaria aparelho nenhum. Então, é muito importante a gente seguir a ficha clínica que nós temos de distúrbios respiratórios do sono. Essa ficha clínica foi idealizada pelo professor Bergson nos Estados Unidos, adaptada por mim no português. Essa ficha clínica está disponível no nosso curso. Então, e também no Telegram, quem interessar, nós temos vários artigos científicos dessa ficha clínica, tá bom? Então, mais um caso clínico, agora uma criança de 8 anos de idade. Essa criança nos procurou na prevenção para fazer a avaliação funcional, oclusal, de doença cárie e doença gengival. E se você olha essa criança, ela tem uma mordida profunda. Mas na face, ela é uma face mesocefálica com um perfil levemente retrognata, mas ela é uma maloclusão de classe 1. Ela não tem tanta atresia maxilar assim. Então, avaliando a panorâmica, já com 8 anos de idade, é muito importante que com 6 anos de idade a gente vai avaliar se rompeu o primeiro molar permanente. Dos 8 aos 10 anos de idade, nós temos que avaliar a posição de caninos. Isso é extremamente importante no diagnóstico para prevenir caninos retidos. E hoje eu tenho recebido muitos pacientes com 10, 11, 12 anos de idade com caninos retidos. Isso é muito sério, porque um paciente com canino retido, ele vai ficar com 1, 2 anos de tratamento com tracionamento. E como é importante a gente fazer a prevenção. E a prevenção, ela começa com o diagnóstico diferencial da radiografia panorâmica. Então, aos 8 anos de idade, nós observamos que esse canino, o dente 13, ele está
inclinado, posicionado no longo eixo, mas o 23, ele está com uma leve inclinação. Você pode pegar uma arma, Maria, por favor? Uma inclinação. E por isso, nós também avaliamos que o canino inferior, com 8 anos e meio, um já está perto da esfoliação e o outro não. Então, primeiro passo, é importante essa criança aprender a mastigar bilateral, tá? Segundo passo, esse canino, quando ele está no longo eixo, mas a gente vê que ele está com a leve tendência à impacção, nós podemos sim indicar um aparelho como um guia de erupção. Primeiro, porque ela tem uma mordida profunda, e essa mordida profunda, melhorando a dimensão vertical, nós vamos conseguir o quê? Melhorar o posicionamento do DA, que é o toque do incisivo superior no inferior, e com isso permitir uma mastigação bilateral e um guia de erupção, porque o aparelho Occlusal Guide, nesse caso, nós indicamos o aparelho Inter-G, por quê? Porque ele é um aparelho indicado a partir de 7, 8 anos de idade, ele vem com as edentações dos nichos dentários, e quando a criança posiciona esse aparelho na arcada superior e inferior e ela pressiona os dentes, isso vai gerar uma força que vai fazer com que as fibras colágenas, pressionando a arcada superior e inferior, ela vá guiar os dentes, não só os caninos permanentes para o lugar melhor posicionado, mas ela vai fazer um movimento de intrusão dos incisivos superiores e inferiores, levando a uma correção dessa mordida profunda e uma extrusão dos molares permanentes. Então, isso também é uma prevenção que às vezes a gente fala, não precisa fazer nada. Você, com 8 até 10 anos, se você observa uma leve impacção ou uma tendência de impacção de caninos, é importante você utilizar um alinhador dental e funcional como um guia de erupção e também uma prevenção de caninos retidos. E permitir, nós temos um artigo de Mirland, de 2018, que mostra, através de um estudo prospectivo de 143 crianças que foram tratadas com o aparelho Occlusal Guide, como um guia de erupção, e outros controles sem o aparelho, mostrando que as crianças que utilizaram o aparelho Occlusal Guide, elas tiveram menos desvios oclusais na dentadura permanente do que aquelas crianças que nunca utilizaram um aparelho alinhador dentário e funcional preventivo. Outro caso clínico, que a gente está falando de diagnóstico, essa criança me procurou com 10 anos e meio de idade, com bruxismo e dores musculares, e ela realmente era uma paciente mesoprabraquicefálica, onde a gente observa que o lado direito dessa criança, ela pressionava mais de um lado do que o outro, e ela apresentava um leve retrognatismo mandibular, não só na parte da maxila, mas da mandíbula também, como se fosse uma leve retrusão maxilar e mandibular. Então, ela nos procurou com... Ela não apresentava atresia maxilar, mas devido ao bruxismo, a criança tem dificuldade... Pede para desligar o som, por favor. Alguém está falando? Tá, obrigada. Então, como ela tem um bruxismo excessivo, essas crianças têm dificuldade das trocas dentárias. Então, com 10 anos e meio, ela não tinha trocado nem o canino inferior, nem os molares descidos. E isso é um problema severo, que no futuro pode ter impacções dentárias ou apinhamentos dentários devido a essa não troca na época correta. E vocês vão ver que na panorâmica, nós observamos que a criança adolescente, né, com 10 anos e meio,
ela não tinha trocado os caninos inferiores, os molares descidos. Então, primeiro passo, ensinar a mastigar. Segundo passo, ensinar ela a amolecer os dentes, mastigar coisas fibrosas. E aí eu pedi realmente para que ela fizesse o exercício de mastigação, que é 20 vezes de manhã, 20 vezes à tarde, 20 vezes à noite, pode ser com sugador ou com o alimento fibroso. Mas ela não conseguia extrair o canino, então nós pedimos as extrações dos caninos descidos inferiores e os molarzinhos. E um detalhe importante, ela estava tendo uma pré-impacção de caninos superiores, principalmente o 23. Se a gente não age na época correta, essa criança com 11, 12 anos pode ter um canino impactado. Então, entre 8 e 10 anos, nós temos já que 9 anos, o molarzinho descido, com o pré-molar, com 2/3 de raiz, ele já tem que ter sido esfoliado ou é indicado a extração do molar descido. Com entre 9 para 10 anos, extrai para o pré-molar e romper. E após a irrupção, entre 4 a 10 meses, esse canino, se ele não tiver como um guia de erupção, você pode extrair também o canino permanente. Mas como eu trabalho com um máximo de prevenção? Eu extraio o molar descido e já peço para a criança utilizar o aparelho Occlusal Guide. Nesse caso, eu não indicaria o Interim-G, porque o Interim-G, todos os dois, eles são guias de erupção. Tanto o Interim-G, que é um guia de erupção com nicho dentário, eles são iguais. Eles são planos atrás para irromper e extruir os molares posteriores. Então, tanto o Interim G quanto o Occlusal Guide G, eles são os aparelhos indicados como guia de erupção. E como guia de erupção, ele vai guiar os dentes permanentes para a posição correta, porque ele vai, através das fibras colágenas e a pressão que você faz na arcada superior e inferior, inclusive tem alinhadores dentários que estão pedindo para mastigar alimentos para realmente você poder, E aqui o Occlusal Guide, a vantagem é que a própria pressão que você faz durante o dia, que são 2 horas durante o dia, e uso noturno, então apenas uso noturno de 8 horas durante o dia, 8 horas noturno, com mais 2 horas diurno, com exercícios de pressão, você já consegue estimular as fibras colágenas do próprio dente descido e o germe do permanente para ele irromper como um guia de erupção. Então, isso é o máximo de prevenção. E você vai me dizer, Paulene, mas esse caso ela já está trocando todos os dentes permanentes. Não seria melhor usar um aparelho Occlusal Guide série N, que já é com a dentição permanente? Não, porque ela ainda está com molares descidos. Então, eu prefiro indicar o aparelho Occlusal Guide série G e o mais durinho, porque eu preciso de uma pressão maior para guiar a erupção para esse canino não impactar. Então, é uma experiência já de muitos anos, onde eu nem tenho muita extração de premolares. A gente tenta ao máximo trazer a oclusão das 6 chaves de oclusão, que foi como foi feita a pesquisa desses aparelhos. A pesquisa desse aparelho de 53 anos atrás, como alinhador dental e funcional, ela foi feita através das 6 chaves de oclusão e a mensuração da distância mesodistal dos incisivos centrais, laterais e caninos. Então, tem pesquisa científica para poder ser elaborado um aparelho alinhador como esse. E essa experiência do professor Bergson realmente é uma experiência que eu levo na prática do dia a dia, e todos esses casos clínicos estão no nosso curso clínico e também no curso de credenciamento. Esse curso de credenciamento a gente dá de 3 em 3 meses. Nós vamos ter o curso dia 15 e 16 de outubro. Convide os colegas de vocês, ortodontistas e odontopediatras, que esse curso é maravilhoso. Você já sai apto a não só indicar, fazer o diagnóstico, a ativação e poder colocar na prática
esse alinhador dental e funcional no seu consultório. Hoje, a cada 60 pacientes com aparelhos preventivos que eu indico e instalo por mês, 70% são com os aparelhos alinhador dental e funcional oclusogais. Então, mais um caso clínico, essa paciente já com 10 anos e meio de idade, nos procurou porque apresentava uma falta de selamento labial, respiração bucal, ronco, e o ronco associado também a uma rinite alérgica, e esse ronco atrapalhava muito essa criança em relação a uma disfunção respiratória, muscular e oclusal. Então, ela apresentava uma face mesocefálica, mas com retrognatismo mandibular. Mesoparabraquicefálica com retrognatismo mandibular. Em relação à parte dentária, ela apresenta uma maloclusão de classe 1 e 2 do lado direito, subdivisão, mas com uma leve atresia maxilar. Essa leve atresia maxilar, ela não apresentava mordida cruzada posterior, mas com certeza a atresia maxilar e uma assimetria de atresia maxilar, o lado esquerdo era mais atrésico que o direito. E é importante a gente avaliar os cornetos do nariz, indicar para uma otorrino para avaliar se não tem desvio de septo, se não tem hipertrofia de corneto, se não tem uma hipertrofia do tecido adenoideano ou das amígdalas. Então, essa avaliação com o otorrino é muito importante, mas na avaliação oclusal, ela apresentava, sim, um overjet de 4 a 5 milímetros e uma leve atresia maxilar com apinhamento dentário inferior. Mas o mais importante é que ela não tinha o selamento labial. Então, se ela não tem o selamento labial, ela não tem a força muscular suficiente para ela ter um novo padrão respiratório. Então, eu tenho que avaliar essa pré-adolescente não só, eu quero um alinhador dental para alinhar os dentes. Isso não é o mais importante. O mais importante é uma avaliação funcional. E eu tenho não só o escaneamento dentário, a forma como ela oclui com o escaneamento dental, a panorâmica, a teleradiografia, documentação ortodôntica completa, mas um vídeo funcional, onde eu peço para essa criança selar o lábio, respirar pelo nariz, peço para ela engolir a água para eu ver se ela está deglutindo correto, peço uma avaliação da fonação. Então, toda essa avaliação funcional ela faz parte da nossa consulta 3S, saúde, sono e sorriso. E quando a gente pediu a avaliação da panorâmica e a avaliação da teleradiografia, em relação... Só um minuto que eu pus errado isso. Na avaliação da teleradiografia, ela sim apresenta um AFAI aumentado, uma protusão, uma biprotusão dos incisivos superiores e inferiores, mas ela provavelmente teve um tecido adenoideano hipertrofiado na infância e não apresenta mais, ela tem um fluxo aéreo. Mas aqui o AFAI aumentado, ele comprime não só a nasofaringe, mas principalmente a orofaringe. Então, a orofaringe, quando tem essa diminuição e restrição respiratória, e a gente pode fazer essa avaliação também através do ocioide, eu não consigo falar tudo, mas a gente tem como medir. Então, essa criança ela precisa de uma intervenção ortopédica e também ortodôntica, porque os caninos superiores eles estão com uma pré-impacção. Então, neste caso, eu indico um tratamento híbrido. Esse tratamento híbrido, eu costumo trabalhar geralmente com a primeira etapa, o aparelho disjuntor, que é o aparelho IRAX, sem acrílico. Geralmente eu coloco mola nos incisivos quando eu preciso vestibularizar os incisivos para ter um melhor avanço mandibular e uma melhora no perfil. Nesse caso, ela tem protusão, ela não necessitava. Então, nós fizemos a disjunção
num protocolo nessa idade de 7 dias ativação, 1/4 de manhã, 1/4 à noite. Ah, ela não tem mordida cruzada posterior. Omar Gabriel já falava desde os artigos para tratar uma maloclusão de classe 2, com leve atresia maxilar, principalmente a criança que ronca, problema respiratório. Você pode fazer uma disjunção até mesmo para ajudar no redirecionamento desses caninos superiores. Então, no redirecionamento para que esses caninos possam acordar e irromper no lugar correto. Mas a primeira coisa que eu fiz foi pedir a extração dos molares descidos. Então, entre 8 e 9, 10 anos de idade, você tem que avaliar que 9 anos ela já tem que ter esfoliado o molar descido, se já tem 2/3 de raiz formada do premolar, porque senão pode ser uma grande chance de impacção de caninos. E eu ando muito preocupada, porque a gente quer trazer o máximo de prevenção para os nossos pacientes. Então, aqui, primeira etapa, disjuntor. Segunda etapa, eu indiquei o Occlusal Guide, porque é um aparelho, em termos de avanço da arcada superior, para ter uma lingualização dos incisivos superiores e um redirecionamento do crescimento mandibular, principalmente porque ele faz a intrusão dos incisivos superiores e extrusão dos molares. Então, a gente tem uma ação ortopédica favorável neste caso. E um giro mandibular, onde essa criança realmente vai ter até uma melhora do padrão respiratório e do fluxo aéreo. Então, eu não estou pensando em alinhamento dentário. Alinhar dentes. Não pense em pôr alinhador dental em toda criança, adolescente. Não é assim. Nós temos que ter essa visão e esse padrão de avaliação funcional. E eu gosto muito e tenho a experiência do Occlusal Guide, porque eu poderia usar muitos aparelhos ortopédicos aqui. Adoro o Clamp, adoro os SNs, mas eu tenho já a experiência com o Occlusal Guide, porque ele me traz uma intercuspidação final, que me traz muita estabilidade, tanto nas funções e na oclusão de máxima intercuspidação, RC, e na lateralidade. Então, e além disso, ele tem os 3 furos aqui, que vai permitir que a criança cele o lábio, também com exercícios fonoterápicos, para ela manter o selamento labial, que isso é o principal, e o padrão respiratório, para que ela não tenha recidivas. Então, gosto muito, nesse caso específico, dessa paciente, de indicar a bandagem elástica. Indicar para a fonoaudióloga saber qual o melhor posicionamento, tanto da bandagem orbicular e também, muitas vezes, eles fazem no digástrico. Isso é um outro curso que eu e a professora Patrícia Faro fazemos 2 vezes por ano, quem interessar. Vamos lá para os nossos últimos casos clínicos. Esse paciente, eu vou falar bem rapidamente, porque foi em 25 anos, foi o único caso clínico que eu tive de um paciente que tinha agenesia de primeiro molar permanente. Que desafiante, não é? Mas avaliando na parte facial, é um menino que respirava pela boca, tinha falta de selamento labial, um padrão mesoparadólico cefálico, avaliando no perfil um leve retrognatismo mandibular, mas ele apresentava um pogônio, né, que disfarçava esse retrognatismo mandibular. Mas ele tinha um leve toque do lábio inferior nos incisivos superiores, o que levou a um overjet de uns 4 milímetros. Então, esse paciente apresentava, assim, uma leve atresia maxilar, um arco mais quadrado, onde ele tinha um travamento do crescimento mandibular. E um dos maiores desafios... Deixa eu só ver só um minutinho aqui, perdão, gente. Sim, esse é outro paciente, não é da agenesia do primeiro molar permanente, mas esse paciente, eu também estou avaliando aqui na panorâmica o posicionamento dos caninos. Neste paciente, ele apresentava o bruxismo também,
e não tinha esfoliado. Com 10 anos e 9 meses, ele não tinha esfoliado nem os caninos inferiores, nem os molares descidos e nem os molares descidos superiores. Então, com 10 anos e 9 meses, não dá para ter os caninos e molares descidos, porque isso pode levar a uma pré-impacção de caninos. Então, mais uma vez, a gente avaliando a prevenção para que essa paciente não tenha impacção de caninos. E aqui a gente avalia, olha, e pediu a extração dos caninos descidos inferiores, molares descidos inferiores, e olha só, já tinha 2/3 de raiz formada do pré-molar e nada de romper. Então, primeiro passo, ensina a mastigar. Segundo passo, peça as extrações corretas na época correta, para você direcionar o germe do permanente. Este caso, como ele tinha bruxismo, mordida profunda, protusão de incisivos, eu posso indicar, como ele está com molares descidos, tanto o aparelho Inter-G, que é mais maleável, porque ele tinha uma leve protusão. É mais fácil, nesse caso, quando ele tem uma protusão de incisivo, eu indicar tanto protusão de incisivo quanto um apinhamento um pouco mais severo, você pode indicar o aparelho Inter-G, que ele vai pressionar o arcada superior e com leve retrognatismo mandibular ele vai avançar o incisivo inferior e tocar aqui no DA, aqui na frente. Então, esse paciente, só com a pressão que ele vai exercer da arcada superior na arcada inferior e fazer os exercícios 2 horas por dia, isso já vai servir como um guia de erupção. Esse guia de erupção vai permitir a intrusão dos incisivos, lingualizar os incisivos superiores, e é claro que vai ter uma adaptação do processo alveolar, tá? Onde vai ter, sim, não só uma intrusão dos incisivos inferiores, mas uma leve vestibularização e até protusão dos incisivos inferiores, como o artigo do nosso querido professor Guilherme Janson, que é a nossa referência de artigos também dos aparelhos oclusoguide, e a gente sente muito que ele não esteja mais aqui presente, mas ele foi e é a nossa referência de pesquisas científicas com os aparelhos oclusoguide. Tanta experiência na USP, mas como professor, e tantas pesquisas científicas e referência como um grande pesquisador aqui no Brasil. Então, sim, a gente indica o aparelho oclusoguide como um guia de erupção, tá bom? E terminando, só rapidamente vou mostrar o paciente com agenesia de primeiro molar permanente, que depois a gente pode até discutir esse caso clínico, que é um caso clínico bem desafiante para mim também, mas é um paciente que nos procurou, olha, com mordida profunda, sorriso gengival, me indicaram para colocar um oclusoguide devido ao sorriso gengival e à mordida profunda. E ele é um paciente braquicefálico, apresentava bruxismo associado. Eu pedi primeiro, limpar nariz. Segundo, é indicado o aparelho oclusoguide, mas quando eu olhei a panorâmica dele, aqui. Quando a gente olhou a panorâmica, o que nós observamos? Um paciente com 10 anos e 8 meses. Já tinha rompido praticamente todos os dentes permanentes inferiores e apresentava o molar descido, o segundo molar descido, o 55 e o 65, ocluindo no primeiro molar permanente. Ou seja, o primeiro molar permanente inferior, o 36 e o 46, já havia uma extrusão, porque ele não tinha o toque do primeiro molar permanente, que é uma agenesia, raríssimo. Mas ele apresentava um segundo molar permanente rompendo, olha, na cortical. Então, foi indicado o aparelho oclusoguide, o Inter-G, por ser mais fácil a adaptação e pressionamento, porque o estímulo que ele tem da oclusão superior com inferior, primeiro ele
está servindo como mantenedor de espaço, principalmente no controle vertical. Porque se ele ficar sem nenhum aparelho, imagine, ele sem nenhum aparelho até 16 anos, ou quando puder fazer o implante. Ou a gente pode pensar também num mini implante na área do 16 e do 26 para tracionar e puxar o 17 e o 27. Então, é um caso que depois a gente pode estar discutindo, estou aberto para vocês integrarem comigo, ou se alguém já teve um caso assim. Mas o que eu fiz de imediato? Eu indiquei o Oclusal Guide, primeiro, porque ele tinha mordida profunda. Segundo, sorriso gengival. Eu não tenho nenhum outro aparelho com maior sucesso para sorriso gengival do que os Oclusal Guides. Terceiro, como guia de erupção. Quarto, como mantenedor de espaço. Até ele conseguir ter a idade de fazer um implante. Ou poderia ser um mini implante também com um dente de estoque para manter, né? Mas a força é muito grande porque ele é braquicefálico. E para também ajudá-lo na questão do controle do bruxismo. Não estou dizendo que eu trato o bruxismo, mas controlar para que ele não tenha aquela tensão muscular, dores de cabeça e outros problemas é importante. Vou mostrar para vocês a melhor paciente do mês. Eu sempre gosto de premiar os pacientes, os melhores do mês, porque essa motivação ela é muito importante. Então, realmente essa paciente me procurou dia 8 de agosto do mês passado, e o motivo dela me procurar porque ela tinha um apinhamento dentário superior, e esse apinhamento dentário estava atrapalhando ela na socialização. Então, os adolescentes, eles sim têm muita preocupação com a estética do sorriso, mas aqui, não só com a estética do sorriso, mas também com a parte, tá? Mas também com a parte de crescimento. Então, os adolescentes que têm preocupação com apinhamento dentário, quando vai sorrir, esse sorriso às vezes está assimétrico. Não é só a parte dentária que nós temos que nos preocupar, mas com o crescimento dos maxilares. E essa paciente me preocupou muito, porque ela precisava não só de um alinhador dental, mas um alinhador funcional para melhorar o crescimento da face e ela ter um perfil mais harmônico. E em um mês, utilizando o aparelho Oclusal Guide, ela teve um resultado de sucesso, onde ela conseguiu sorrir mais, e isso ajudou até na socialização. Então, isso é tão importante para o adolescente hoje, e eu quero que vocês saibam que o nosso diagnóstico diferencial não é simplesmente para alinhar dentes e indicar aparelhos para alinhar dentes, mas principalmente para permitir que essa criança tenha o máximo de crescimento dela. Por isso é importante a avaliação na idade de 7 anos, 10 anos, e não nos procurar somente com 12, 14 anos. Combinado? E essa paciente, nós temos o resultado dela já no Telegram. Quero convidar vocês para ver em um mês o resultado que ela teve na melhora da mordida profunda, no apinhamento dental e no sorriso dela. Então, hoje no Telegram, entra lá no meu Instagram, Paulene Cardoso, no Linktree, tem o Telegram, tem o YouTube e tem também, gente, o credenciamento que nós vamos dar. Esse credenciamento é um credenciamento do sistema Health Start. O credenciamento do sistema Health Start, que é o sistema idealizado pelo professor Bergerson, nós fazemos esse credenciamento de 3 em 3 meses. Então, juntamente com o professor Anderson Pessoa, nós vamos falar 8 horas sobre como indicar, ativar os aparelhos do sistema Health Start, Habit Corrector, Oclusal Guide, Inter-G, e esses pacientes também, vários casos clínicos, para mostrar não só a indicação, não só como alinhador dental, um guia de erupção, mas funcional. Então, ortodontia, ortopedia, funcional, para vocês, dia 15 e 16 de outubro. Essa inscrição será realizada na Ortoguia, no site da Ortoguia, e eu espero vocês lá.
nós temos esse credenciamento teórico, e quem interessar em fazer o presencial comigo no meu consultório, nós já temos o curso clínico também, que é um curso gravado, onde eu faço atendimento dos pacientes, mais de 40 pacientes já gravados em atendimento com todos os aparelhos. Aproveite essa oportunidade, espero vocês, e deixo aberto agora para as perguntas, tá bom? Vou colocar aqui, finalizar os slides, e fizeram umas perguntas também, pessoal. Nós temos vários e-books, né? E-book de ortodontia infantil, e-book de casos clínicos, científico, cartilha funcional, o empreendedor. Esses 4 e-books vão estar disponíveis somente neste credenciamento. Então, aproveite. As inscrições já foram abertas pela Ortoguia. Na segunda-feira vocês podem falar com o Caio, tá bom? E esse credenciamento, nós já temos essa experiência já de mais de 20 anos, nós damos esse credenciamento no Brasil todo, e agora online, gravado para vocês, não só ao vivo dia 15 e 16, mas ele vai estar gravado por 30 dias, está disponível para vocês também. E agora eu vou deixar aberto para as perguntas. Deixa eu ver quem está aí. Obrigado pela presença no sábado. Já abrimos o microfone, você pode fazer as perguntas. Me dá o folder do prédio, por favor. Tá bom. Nós temos o programa preventivo 3S, Saúde, Sono e Sorriso, e a consulta 3S, Saúde, Sono e Sorriso. Isso faz parte de um método que eu desenvolvi de distúrbios respiratórios do sono, onde nós temos a ficha clínica, temos os folders, temos os flyers e todo o programa preventivo disponível para vocês. E esse programa preventivo, não só de aparelhos preventivos, ortopédicos, funcionais, mas todo o material de como eu aplico no meu consultório. 20 materiais educativos, preventivos, empreendedores para você aplicar no seu consultório e ser uma referência, porque hoje um programa preventivo, saúde, sono e sorriso, ele é um referencial no seu consultório. E você pode treinar os profissionais, odontopediatras, ortodontistas, para que eles possam executar esse programa junto com você. Isso facilita não só no seu diagnóstico de treinamento, mas no dia a dia, no fluxo do consultório, para você ter menos desgaste, menos esforço e mais produtividade. Então, nós temos 4 e-books que estão direcionando você com vários folders, flyers, ficha clínica, calendário de motivação, todos os gibis educativos, o contrato como a gente faz, como a gente garante realmente que a criança tenha cárie zero, não tem inflamação gengival e ainda o programa de distúrbios respiratórios do sono, trauma dental e os aparelhos preventivos, que são esses aparelhos que eu chamo de ortodontia infantil funcional. Então, para você saber mais, vai lá no meu Instagram, que tem tudo sobre a consulta 3S, saúde, sono e sorriso.